Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei na aula de hoje com vocês. Vamos tratar na aula de hoje leitura e interpretação de tabelas e gráficos. A questão 1 traz a seguinte problemática. O maior avião de carga do Brasil, o Brasil KC-390, foi produzido pela Embraer. Ao compará-lo com alguns outros do mundo, percebe-se que a capacidade de carga em toneladas T desse avião brasileiro é pequena, conforme registra o gráfico a seguir. O Boeing 747-400F tem a capacidade para 120 toneladas. O Boeing 777F tem a capacidade de 102 toneladas. O Boeing 767-300F, 57 toneladas. O Boeing 757-200F tem a capacidade para 40 toneladas, enquanto o Brasil KC-390 tem a capacidade de 26 toneladas. De acordo com os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Item A. A média da capacidade de carga do conjunto das aeronaves é 57 toneladas. Bom, para verificarmos se é a alternativa A, teremos que fazer a média de toneladas desses aviões. Para fazer a média, vamos lembrar como é que a gente faz isso. A gente soma todos esses valores e vamos dividir por 5, porque nós temos aí 5 valores para determinarmos essa média. Então vamos lá. Vamos somar. A média, o símbolo normalmente é esse X com traço, mas só para a gente lembrar da simbologia, tá bom? Então a gente vai fazer 120 mais 102 mais 57 mais 40 mais 26 e o resultado dessa soma a gente divide por 5. É assim que a gente verifica a média, tá bom? Então vamos lá, 120 mais 102 dá 222. 222 mais 57 vai dar 279. Mais 40... Vamos ter 9, aqui 11, 319. Somando com 26, teremos 9, 6, 15, 1, 2, 3, 4, 345. Então, aqui a soma deu 345, dividido por 5, vamos fazer aqui. 345 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 34, faltam 4. Abaixo 5, 45 dividido por 5, 9. Temos aqui uma média de toneladas aí entre esses aviões de 69. E aqui está dizendo a alternativa A, que a média seria 57. Não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. A capacidade de carga do Brasil KC-390 é superior a 1/4 do Boeing 747-400F? Bom, o Boeing 747-400F tem a capacidade de 120 toneladas. 1/4 desse valor seria o quê? 1/4 vezes esse valor. Vamos fazer esse cálculo aqui. 1/4 de 120 é 1/4 vezes 120. 1/4 quer dizer que eu peguei algo, dividi em 4 partes e considerei uma parte só. Então, aqui o meu algo é o 120. Então, é dividir o 120 por 4 e considerar somente essa parte. Ou fazer a multiplicação de fração. 1 vez 120, 120 dividido por 4 vai dar 120 dividido por 4, 30. E aí a gente vê que 1/4 de 120 é 30. E na letra B está dizendo que a carga do Brasil KC-390 é superior a 1/4 do Boeing 777? Não, não é superior. Então não é a alternativa B. Vamos para a alternativa C. A diferença de carga entre a aeronave de menor e maior capacidade corresponde a 44% da capacidade de carga do Boeing 777F? Bom, vamos fazer a diferença do maior para o menor. A diferença do maior para o menor é o 120 menos 26. 120 menos 26 vai dar 94. Essa é a diferença do maior para o menor, tá certo? E aí ele fala que esse valor, 94, corresponde a 44% de 102. Então, 94 é 44% de 92, ou melhor, de 102.
Bom, a gente pode pensar assim, 102, se eu quiser 50% de 102, 50% é metade do valor. Se eu tomar 50% de 102, metade de 102 já vai ser 51. Então, veja, se metade de 102, 50% de 102 é 51, ele está perguntando se 44% vai ser 94? Não, 94 é bem mais porcentagem do que 51. Então, essa letra C, a gente não precisa nem calcular o 44% de 102 para perceber que não é 94. Então, já podemos eliminar essa alternativa C. Vamos para D. A porcentagem de carga do Brasil KC-390, que é 26, é inferior a 40% da média de carga das 5 aeronaves? Bom, a média a gente já fez lá no item A, né? A média deu 69. Ele está falando assim que a carga do KC-309 é inferior, é menor que 40% que essa média? Bom, vamos calcular esse 40% da média. 40% de 69, tem algumas maneiras para nós calcularmos. A gente pode fazer 40 sobre 100, porque 40% é a razão 40 sobre 100, 40 sobre 100 vezes 69. Tá bom? A gente pode simplificar o zero do 40 com o zero do 100, seria divisão por 10, divide 10 em cima e embaixo, é isso que significa cortar o zero, e aí a gente vai fazer 69 vezes 4 e depois divide por 10. Poderia até dividir 69 por 10 e depois multiplicar por 4. Mas vamos lá, 69 vezes 4, 4 vezes 9, 36, sobe 3, 4 vezes 6, 24, mais 3, 27. Dá 276 dividido por 10. 276 dividido por 10 é só colocar uma casinha após a vírgula no 276. Então, vai dar 27,6. 40% da média dá 27,6. A capacidade do Brasil KC-390 é 26. E ele está dizendo ali que ela é inferior, ela é menor. Sim, ela é menor. Então, a capacidade do Brasil KC-390, que é de 26 toneladas, é menor que o 40% da média entre todas essas aeronaves que estamos considerando aqui. Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa D. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 2. Júlio César consultou um aplicativo para ver quais caminhos poderia escolher em uma viagem rodoviária. O gráfico seguinte, fornecido pelo aplicativo, mostra que é possível chegar ao destino por duas rotas distintas. A rota 1, que é essa em azul, sem pedágios, e a rota 2, que é essa em preto, com pedágios. Pergunta: caso ele escolha a rota 1, sem pedágios, quantos quilômetros ele terá de percorrer a mais que pela rota 2? Bom, para nós conseguirmos responder essa pergunta, nós precisamos saber quantos quilômetros ele vai percorrer indo pela rota 1, quantos quilômetros ele vai percorrer indo pela rota 2 e vamos ver a diferença entre essas duas rotas. Então, vamos lá calcular quanto que ele vai andar indo pela rota 1. Como que a gente verifica essa quilometragem? A gente vai fazer a diferença de um valor para o outro em cada trecho. Olha só, nesse primeiro trecho, vou até fazer de outra cor aqui. Esse primeiro trecho da rota 1, que é esse em azul, ele andou do 0 até o 65. Bom, aqui tá simples de saber que ele andou 65 menos 0, né? Então, andou 65 menos 0, andou 65. Mais 95 menos 65. Eu vou registrar aqui só para a gente não se perder nos cálculos, porque são várias contas que a gente vai ter que fazer, são vários cálculos aqui. O outro trecho de 95 menos 45. 95 menos 45. E vai somar com essa outra parte, 55 menos 45, que daria 5, né? Mas
Perdão, 55 menos 45, que daria 10, mas eu vou deixar para colocar os resultados todos de uma vez. Mais, agora esse trecho, 60 menos 55. O trecho 80 menos 70. É assim que a gente calcula quantos quilômetros ele vai percorrer se ele for pela rota 1. Vamos lá colocar esses resultados. Então, 65 menos 0, 65, vai somar com 95 menos 65, vai dar 30. Mais 95 menos 45, vai resultar em 95 menos 45 resulta em 50. Mais 55 menos 45, 10. 60 menos 55, 5. E 80 menos 70, 20. Então, a rota 1, vamos somar aqui. 65 mais 30, 95. 95 mais 50, vamos fazer esse cálculo aqui para a gente não se perder. 95 mais 50 dá 5. 9, 5 dá 145. Mais 10, 155. Mais 5, 160. Mais 20, 180 quilômetros pela rota 1, ok? E agora vamos fazer o cálculo da rota 2. O cálculo da rota 2, vocês já perceberam quais contas que a gente tem que fazer, que eu já fiz na rota 1, então já vou colocando os resultados para nós sabermos aqui quanto que ele andou na rota 2, tá bom? A rota 2 é essa linha contínua em preto, tá certo? Vamos fazer aqui, olha, de 0 até 45, ele percorreu 45 quilômetros, mas de 45 até 70, ele percorreu quanto? É só fazer 70 menos 45. Vai dar 25 aqui. 70 menos 45, 25. Aí ele andou de 70 até 55 aqui no quilômetro 75. Então, 70 menos 55 resulta em 15. Então, mais 15 aqui. E aí, 55 até o quilômetro 35, mais 20 quilômetros ele percorreu aqui. Depois de 35 até 70, é o 70 menos 35, que vai nos dar 35. Mais de 70 até o quilômetro 45, seria 70 menos 45, vai dar 25. E 80 menos 45 vai resultar em 35. Ok? Agora é só somar esses valores. 45 mais 25 vai dar 70. 70 mais 15, 85. Mais 20, 105. 105 mais 35 dá 140. 140 mais 60, que dão esses dois aqui, 200. Então, pela rota 2, ele teria percorrido 200 quilômetros. Então, quantos quilômetros a mais aqui ele terá de percorrer se ele for pela rota 1? 200 menos 180, 20 quilômetros. Teremos a resposta aí de 20 quilômetros aqui, letra B. Tá certo? Então, vamos para o próximo exercício. Questão 3. A questão 3, ela diz assim: as médias obtidas por 40 alunos na disciplina de matemática em uma turma do ensino médio foram apresentadas em um gráfico de colunas indicado a seguir. Então, nós temos na horizontal as médias e na vertical o número de alunos que tiraram essa média em questão. Então, olha só, nessa sala nenhum aluno tirou a nota 0, nenhum aluno tirou nota 1 e nenhum aluno tirou 2. Aí nós temos a nota 3, 2 alunos aqui que tiraram. A nota 4, olha só, juntando aqui na vertical, ligando o 4 com a vertical, 4 alunos tiraram a nota 4. A nota 5, vamos ver aqui a altura dela. 12 alunos tiraram a nota 5. A nota 6, 10 alunos.
A nota 7, olha, a nota 7, ela está entre 4 e 6. Então, nós podemos dizer que 5 alunos tiraram a nota 7. A nota 8, 2 alunos. A nota 9, 4 alunos. E a nota 10, ela está entre 0 e 2. Entre 0 e 2 seria 1. Um aluno tirou nota 10. E aí vem a questão. A tabela que representa as informações do gráfico é... Bom, colocando esses valores que eu coloquei em cima de cada coluna que representa essa média, nós temos aqui facilidade de encontrar a tabela que representa esse gráfico. A primeira coluna da tabela mostra a média dessa sala e a segunda coluna a frequência absoluta, que são o número de alunos, que é o número de alunos que tiraram essa média aí. Se a gente olhar a tabela A, a gente tem que a média 0, 1 e 2, estão vendo que tem a frequência aqui, que é a frequência 1? Então, veja, só por isso aqui a gente vê que não é a tabela 1, porque não temos nenhum aluno que tirou a nota 0, ou 1, ou 2. Aí vamos para a tabela B. Observando a tabela B, tudo bem que as médias 0, 1 e 2 tá em 0, então tudo bem. A nota 3, 2 alunos, tudo bem. Nota 4, 4. Nota 5, 12. Nota 6, 10. Nota 7, 6, olha só, de acordo com o gráfico, a nota 7 foram 5 alunos e não 6. Então, a letra B já não é resposta para a nossa questão. Vamos para a letra C. Média 0, nenhum aluno. Média 0, 1 aluno. Quando chega aí, a gente já percebe que essa também não é a tabela, porque a média 0 não tem nenhum aluno aí, tá certo? Média 0, nenhum aluno. Média 1, nenhum aluno. Média 2, nenhum aluno. Média 3, 2 alunos, tudo bem. Média 4, 4 alunos. Média 5, 12 alunos. Média 6, 10 alunos. Média 7, 4 alunos. Não são 4 alunos. Média 7 são 5 alunos, como eu registrei ali no gráfico para vocês. Não é a letra D. Então, vai ser a letra E, mas vamos confirmar aqui. Olha só, média 0, nenhum aluno. Média 1, nenhum aluno. Média 2, nenhum aluno. Média 3, 2 alunos, correto. Média 4, 4 alunos, correto. Média 5, 12 alunos, correto. Média 6, 10 alunos, correto. Média 7, 5 alunos, correto. Média 8, 2 alunos. Média 9, 4 alunos. E média 10, 1 aluno. Alternativa E. Tá certo? Vamos para a próxima, então? Questão 4. A tabela a seguir é resultante das anotações de uma rede de pizzaria sobre a porcentagem dos sabores de pizza mais pedidos por 4.500 de seus clientes ao longo de uma semana. Pizzas mais pedidas. A pizza de calabresa, número de pedidos naquela semana 1.350 e a frequência relativa desses pedidos 30%. A pizza de frango, 1.125 e 25% que representa esse valor desses 4.500 aí clientes. A pizza de marguerita, 765 com 17%. A pizza portuguesa, 720 com 16%. A napolitana, 360, que representa 8%, mussarela 180, que representa 4%, e somando essa porcentagem, o total de 100%. O gráfico de setores que melhor representa os dados indicados na tabela é... Bom, o gráfico de setores, queridos, bem pertinente para essa questão, é o gráfico que a gente chama gráfico de pizza, que é aquele que a gente representa por meio do setor circular, tá bom? Então, olha só para reforçar aqui, calabresa 30%, eu vou colocar aqui nessa tela para a gente conseguir olhar. Calabresa 30%, frango, a gente tem a porcentagem de 25%. Aí temos a pizza de marguerita com 17%.
Aí vem a portuguesa com 16%. Em seguida, temos a pizza a napolitana com 8%. E por último, a mussarela com 4%. Qual seria o gráfico de setor aqui que representa essa situação? Bom, aquele que tiver a maior fatia aqui deveria representar calabresa, em segundo lugar a de frango, em terceiro marguerita, em quarto a portuguesa, depois a napolitana e por último a mussarela. Em todos eles a gente vai precisar ter a representatividade de cada sabor aqui, tá bom? Então olha só, no gráfico A gente tem calabresa 30%, tá ok. Frango 25% também tá correspondendo. A marguerita 17% tá certinho, portuguesa 16%, napolitana ele colocou 12%. Ele somou o sabor de napolitano com mussarela. Então não seria essa, teria que estar dividido aqui esse setorzinho para que estivesse correto, tá bom? Na alternativa B, já começou diferente da nossa tabela. Já começou calabresa com 55%, enquanto a calabresa tem que ser 30%. Então, essa letra B, a gente já pode excluir aí, tá bom? Letra C, a gente tem aqui calabresa 25%. Não, 25% é o frango. Então, tá invertido calabresa e frango aqui. Então, também não é a letra C. Vamos para a letra D. Calabresa 30%, tá correto. Frango 25%, correto. Marguerita 17%, correto. Portuguesa 16%, correto. Napolitana 8% e mussarela 4%. Olha aqui o nosso gráfico que representa essa tabela, tá certo? Então essa seria a alternativa correta, letra D, ok? Vamos para a próxima. Questão 5. O gráfico a seguir mostra as alturas dos 12 jogadores do time masculino de basquete Força Jovem, formado pelos alunos dos terceiros anos do ensino médio de determinada escola. Então, o Antônio tem 190 centímetros, que seria 1,90 m. Carlos, 192, o Diego, 194, Elias, 192, o Gustavo, 184, o Henrique, 187, o João, 184, Jonas, 194, Luiz, 190, Mateus e Miguel também 190 e o Renato, 192. Assinale a alternativa que apresenta a tabela com correta associação das informações relativas às alturas dos jogadores e a distribuição das frequências absoluta e relativa contidas no gráfico. Queridos, vamos esclarecer aqui. Frequência absoluta é o número de cada aluno com a sua respectiva altura. E a relativa, ela pode ser representada por meio de porcentagem. Tá certo? Então, ele quer qual é a tabela, olhem só as alternativas, qual dessas tabelas aqui representa esses dados que a gente vê graficamente aqui. Então, tem que ser, primeira coluna, a altura, a segunda coluna, a frequência absoluta e a terceira coluna, a frequência relativa, representada por meio da porcentagem. Então, eu vou fazer essa tabelinha aqui, na primeira tela, e aí a gente compara com as respostas que a gente tem na outra tela, tá certo? Então, vamos começar montando a tabela pela menor altura que é apresentada aqui. A altura 184, que eu tenho dois alunos aqui que representam essa altura 184. Aí, na sequência, vem 187, um aluno apenas. Aí, temos a altura 190, com 4 alunos que representam 190, 1, 2, 3, 4. E aí nós temos a altura 192, que nós temos 1, 2, 3 alunos com essa altura. E terminando 194, 2 alunos que representam essa altura. Então aqui seria a tabelinha com a frequência absoluta, tá certo? Aqui a altura, frequência absoluta. E aí vamos calcular a frequência relativa. Como que a gente determina o valor dessa frequência relativa? A gente faz da seguinte maneira:
o número de alunos que representa a essa altura 184, que é o 2, dividido pelo total de alunos que estão sendo considerados aqui. O total de alunos que a gente tem lá no enunciado já é dito, 12. Mas se a gente somar essa frequência absoluta, 2 e 1, 3, 3 e 4, 7, 7 e 3, 10, 10 e 2, 12. A gente tem um total de 12 alunos aqui. Para eu achar essa frequência relativa, a gente faz a divisão, 2 dividido por 12. Quando a gente divide 2 por 12, vamos ali fazer essa divisão. 2 por 12 não é possível, a gente coloca 0, acrescenta um 0. 20 dividido por 12 é 1, 1 vezes 12, 12, para chegar no 20, 8. Acrescenta o 0 e vamos continuar a conta. 80 dividido por 12 dá 6. 6 vezes 12, 72, sobra 8 novamente. Se eu continuar essa conta, vai me dar uma dízima periódica, tá certo? E aí, como a gente quer em porcentagem, basta a gente multiplicar por 100 e a gente desloca a nossa vírgula 2 casinhas para a direita. Como ela é uma dízima periódica, ela vai ter infinito 6 depois da vírgula. Então, deixando uma casa só após da vírgula, como esse 6 é maior que 5, a gente faz o arredondamento aumentando uma casinha aqui. Então, fica 16,7% aqui. Então, a frequência relativa aqui, 16,7. Tá certo? 1 de 12 é a mesma coisa. Você vai dividir 1 por 12... Não é possível, 0, 10 por 12 continua não sendo possível, então a gente coloca 0 aqui no quociente, acrescenta outro 0. 100 dividido por 12 dá 8, 12 vezes 8 dá 96, para 100, 4. 40 dividido por 12 vai dar 3, 36, e aí sobra 4. Novamente nós temos uma dízima aqui. Vezes 100 aqui para nos dar a porcentagem, 8,3%. 4 dividido por 12, fazendo essa divisão que acabamos de fazer, é o mesmo que 1 dividido por 3, se a gente simplificar. 4 dozeavos é o mesmo que 1/3. A divisão de 1 por 3 dá 0,333, também é uma dízima. Vezes 100 para a gente ver a porcentagem, vai nos dar 33,3% aqui. 3 de 12 é 1/4. 1/4 é 0,25, olha só. 1 dividido por 4, 0, acrescenta o 0, 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Acrescenta o 0, 20 dividido por 4, 5. E teremos 0,25 vezes 100, temos aqui 25% que representa esses 3 alunos. E esse 2 de 12, já fizemos a divisão lá em cima, 16,7%. Então, olha só a tabela que nós fizemos aqui. Aqui representa essa tabela que nós acabamos de calcular aqui. Vamos lá analisar. Olha só, a primeira já começou com 20% e aqui a gente tem 16,7%. Não é a letra A. Letra B. Na letra B, a gente tem a porcentagem certa e a gente tem a frequência relativa certa. Todas as frequências absolutas aqui e as relativas, todas as porcentagens estão corretas e as frequências absolutas estão corretas. O que não está correto aqui é o nome aqui em cima. Frequência absoluta está invertido com a relativa. Então aqui, olha só, se não prestar atenção, a gente pode cometer o erro de marcar essa alternativa. Então, não é a letra B, porque está invertido o nome da coluna, tá bom? Na letra C, a gente percebe, analisando aqui os valores, que a porcentagem está diferente do correto. Na letra D, a gente tem, vamos analisar, ó, 2, 16,7, está correto na primeira linha. 1 e 8,3 está correto na segunda linha. Voltando lá, 4,33,3. 4,33,3 está correto também. Então, 3 e 25%, olha só, certinho. E a última, 2, 16,7 está correto também. Olha só a alternativa correta.
A tabela que representa essa situação é a tabela D, tá certo? Eu achei interessante de fazer o cálculo das frequências relativas aqui para você recordar como que é feito esse cálculo, tá bom? É por meio da porcentagem, tá certo? Vamos para a próxima. Questão 6. Temos aqui uma questão da UFRGS, de Rio Grande do Sul, e diz assim: o gráfico a seguir mostra o registro das temperaturas máximas e mínimas em uma cidade, nos primeiros 21 dias do mês de setembro de 2013. Assinale a alternativa correta com base nos dados apresentados no gráfico. Então, nós temos aqui a temperatura na vertical em graus Celsius, na horizontal nós temos o dia que foi observado essa temperatura. Tá certo? A linha contínua, a mais escura, é a temperatura máxima e a linha pontilhada representa a temperatura mínima. Vamos ver qual que é a alternativa que condiz com esse gráfico aqui, tá certo? Item A. No dia 13, foi registrada a menor temperatura mínima no período. Vamos lá achar o dia 13. Dia 13 é aqui. Está perguntando se essa temperatura foi a menor temperatura mínima. Olha, ela não é a menor se encontra aqui embaixo, olha só. Vou até marcar de vermelho, a menor está aqui, olha. Estão vendo? Então, não é a alternativa A, não foi no dia 13 que registrou a menor temperatura mínima. Vamos ver a letra B. Entre os dias 13 e 7, vamos lá localizar os dias 13 e 7. 3 está aqui, 7 está aqui. Então, entre os dias 13 e 7, as temperaturas máximas foram aumentando dia a dia? É o gráfico de cima que a gente tem que olhar. Então, olha só. A partir daqui, foi aumentando dia a dia? Não. No primeiro olhar aqui, a gente vê que a temperatura caiu. Então, não foi aumentando dia a dia. Então, não vai ser a alternativa B. Olhem só a alternativa C. Entre os dias 13 e 19. 13 está aqui, 19 está aqui. As temperaturas mínimas diminuíram dia a dia? Vamos ver. No dia 13 diminuiu, mas depois, olha, entre 13 e 15 aumentou. Então, não foi diminuindo dia a dia. Teve um dia aí que teve um aumento de temperatura. Então, não é a letra C. A letra D diz assim: no dia 19, foi registrado a menor temperatura máxima do período? Vamos lá. No dia 19, foi registrada a menor temperatura máxima? Vamos lá, dia 19 está aqui. Menor temperatura máxima. Ó, menor temperatura máxima? Não. A menor temperatura máxima foi registrado aqui no dia entre 3 e 5, no dia 4. E teve aqui também constante entre 17 e 18 aqui. Então, não é a alternativa D. Olha a alternativa E. No dia 19, foi registrada a menor temperatura mínima? Sim, olha aqui, ó. Menor temperatura mínima no dia 19. Exatamente, é a alternativa E, a correta dessa questão. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 7. Diz assim: o gráfico a seguir indica a preferência dos alunos de uma escola por apenas uma das revistas A, B, C ou D. De acordo com as informações apresentadas nesse gráfico, o número de alunos que preferem a revista D é... Bom, a revista D, como a gente pode observar no gráfico, a gente tem aqui, olha, uma frequência de 20 alunos, tá certo? E aí vamos ver o que ele fala nas alternativas. Alternativa A revista D é menor, o número de alunos que preferem a revista D, é isso que ele quer. É menor que a metade dos que preferem a revista B ou C? Vamos ver quantos que preferem a revista B e a revista C. Revista B, 10 alunos. Revista C, são 25 alunos. 10 mais 25 dá 35. Metade de 35, 17,5, né? 17,5.
esse valor 20 é menor que 17,5? É menor que a metade dessas duas, da preferência por essas duas revistas? Não, é maior, né? 20 é maior que 17,5. Então, não é a alternativa A. Vamos à alternativa B. O número de alunos que preferem a revista D é maior que a metade do total de alunos da escola? Bom, o total de alunos da escola é só a gente somar a frequência de cada coluna aqui. Os que preferem A, 15 alunos, B, 10, C, 25 e o D, 20 alunos. Vamos somar 15 mais 10, 25, mais 25, 50. 50 mais 20, temos um total de alunos aqui, 70. Ele diz, é maior que a metade do total de alunos? Bom, total é 70, metade 35, não é maior. 20 não é maior que 35, então não é a alternativa B. Vamos à alternativa C. Bom, o número de alunos que preferem a revista D é igual à soma dos que preferem A ou B? Vamos lá, A, 15, B, 10. 15 mais 10, 25. É igual à soma das duas? Não, é menor, né? Que é 20. Então, não é a alternativa C também. Vamos a D. O número de alunos que preferem a revista D é igual à média aritmética dos que preferem a revista A ou C? Bom, a revista A, 15, a revista C, 25. Como que a gente faz a média mesmo? É só somar esses dois valores e dividir por 2, né? Então, teremos 15 mais 25, que resulta em 40, e vamos dividir por 2. Então, o número de alunos que preferem a revista D é igual à média aritmética dos alunos que preferem as revistas A ou C? Sim, é igual à média aritmética dessas duas revistas. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Tá certo? Vamos para a próxima, questão 8, uma questão da FGV de São Paulo, que diz assim: a média mínima para um aluno ser aprovado em certa disciplina de uma escola é 6. A distribuição de frequência das médias dos alunos de uma classe nessa disciplina é dada a seguir, por meio desse gráfico. A porcentagem de alunos aprovados foi de... Veja, ele está falando que a média dos alunos dessa disciplina está representada por meio desse gráfico. Na vertical, a gente tem o número de alunos representado aí. Na horizontal, a gente tem a média desses alunos que foram considerados aqui. Então, em cima da coluna já tem o número de alunos que teve essa média. Então, olha só, a média 2, nós temos aí 3 alunos que atingiram essa média. A média 3, 4 alunos. A média 4, 4 alunos. A média 5, 6 alunos. A média 6, 15. A média 7, 9 alunos. A média 8, 6 alunos. A média 9, 3 alunos. Se nós não tivéssemos esses valores em cima, como que nós poderíamos saber qual seria a quantidade, o número de alunos que tirou cada média? Você teria que trazer cada coluna para o eixo vertical. Aí você conseguiria também saber esse valor direitinho, tá bom? Deixa só eu apagar esse aqui que ficou em cima do 14 e ele é em cima do 15, que é entre 14 e 15, tá certo? Se não tivesse esse número, seria dessa forma. Então, vamos lá, ele quer a porcentagem dos alunos aprovados. Bom, para o aluno estar aprovado, ele precisa ter uma média 6 ou maior que 6. Então, os alunos aprovados aqui, é daqui para frente. São os alunos que tiraram média 6 para cima, tá certo? Então, vamos descobrir aqui quantos alunos que a gente tem que tiraram as notas, as médias acima de 6. Foram 15 que tiraram 6, mais 9 que tiraram 7, mais 6 que tiraram a média 8, mais 3 que tiraram a média 9. Somando 5 e 9, 14, 14 com 6, 20, 20 com 3, 23. E aqui, 2 e 1, 3.
33 alunos tiraram notas acima da média, a média ou acima da média. Para nós fazermos a porcentagem aqui, nós precisamos saber qual é o total de alunos que fizeram a prova, qual é o total de alunos que temos aqui representado nesse gráfico. Então, vai ser esse 33 que a gente já somou aqui, mais esses alunos que tiraram a nota abaixo da média, que seria mais 6, mais 4, mais 4, mais 3. Vamos ver aqui. 3 e 6, 9, 9 e 4, 13, 13 e 4, 17, 17 e 3, 20, vão 2, 5. Então, nós temos 50 alunos aqui. Então, a porcentagem dos alunos que tiraram acima da média, 33 de 50. Essa é a razão que vai nos dar a porcentagem aqui. Tem várias maneiras de nós conseguirmos achar essa porcentagem. Podemos fazer por regra de 3, ou podemos fazer por decimal, mas olha só uma maneira que está bem simples da gente encontrar essa porcentagem. Quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de uma comparação com o denominador 100. É uma razão que a gente tem o número de baixo igual a 100. Aqui, a gente tem o número de baixo igual a 50. Eu posso encontrar uma razão proporcional a essa que a gente tem com denominador igual a 100. É só eu fazer esses 50 vezes quanto que vai resultar em 100? É só eu fazer 50 vezes 2. Se eu fizer 50 vezes 2, eu terei esse denominador igual a 100. Se eu fiz o denominador igual vezes 2, para chegar no 100, o 33 eu também faço vezes 2, e aí eu já chego nessa porcentagem procurada, que vai dar 66. Por que eu já chego? Porque eu tenho a fração 66 sobre 100. 66 sobre 100, ela pode ser representada também como 66%, tá certo? Então aqui, respondendo a pergunta, qual a porcentagem de alunos aprovados? 66%, letra E, tá bom? A gente poderia ter feito da seguinte maneira, vou só mostrar, a regrinha de 3 seria assim, 50 alunos representam 100% da nossa sala. E aí nós queremos saber o 33x%. E aí como aqui a gente tem grandezas diretamente proporcional, porque porcentagem é sempre grandeza diretamente proporcional, você pode multiplicar em x e encontrar essa porcentagem também, tá bom? Você poderia fazer 50 vezes x igual a 33 vezes 100, terminando essa conta você ia chegar no x igual a 66 da mesma maneira, tá bom? E por hoje é só. Desejo a todos vocês muito boa sorte nas avaliações que vocês vão fazer. Beijo, cheiro e queijo. Tchau, tchau.